Apresentaremos agora o demonstrativo do AutoConte, software da DynamicCAD para projeto de estruturas de contenção. Ao ser iniciado, observaremos o módulo de dados iniciais, onde poderemos definir as hipóteses de cálculo consideradas no dimensionamento da estrutura. Para efeito de exemplo, consideraremos a presença do NA, uma sobrecarga distribuída no terreno, uma carga concentrada no terreno, uma inclinação do terreno adjacente, rugosidade no muro e uma carga no topo do muro. Definidas as hipóteses de cálculo, passaremos agora para definir os dados do solo a ser considerado. Acionando o módulo de cadastro, iremos acessar todos os tipos de solo disponibilizados pelo AutoConte. Estes tipos de solo poderão ser alterados pelo usuário ou o usuário poderá acrescentar novos tipos de dados à base de dados do programa. Retornando aos dados iniciais, vamos dimensionar uma estrutura para uma areia média compacta. Apresentamos aí os dados da areia média compacta, com um peso específico de 1,6 toneladas-força por metro cúbico, um ângulo de talude natural de 30 graus, um gama-linha S de 0,9 tonelada-força por metro cúbico e um sigma S de 23 toneladas-força por metro quadrado. Esses dados são alteráveis por usuário. Alteraremos aqui o sigma S para 25 toneladas-força por metro quadrado. Colocaremos agora os dados do muro. Um muro de 4 metros de altura, com uma carga linear no topo de 0,1 tonelada-força por metro. Esse muro poderá ser dimensionado para faixas de 1 metro ou para toda a extensão da estrutura. No caso, neste exemplo, estamos considerando o dimensionamento para faixas de 1 metro. Adotaremos como ângulo de rugosidade terra-muro metade do ângulo de talude natural da areia média compacta. Adotaremos também um nível d'água a 1 metro, uma inclinação do terreno adjacente de 5 graus e poderemos optar por considerar ou não dreno vertical nessa estrutura. Optaremos por considerar a estrutura com dreno vertical. Colocaremos uma carga distribuída no topo do terreno de 0,25 toneladas-força por metro quadrado, uma carga P concentrada de 18 toneladas-força, localizada a 3,5 metros do topo do muro e a uma profundidade de 1,5 metro. Com os dados configurados no módulo de dados iniciais, passaremos agora para a primeira parte dos cálculos iniciais. No módulo de cálculo, podemos visualizar os tipos de seção suportadas pelo AutoConte. Podemos ver o perfil clássico, onde a espessura varia tanto no tardós quanto na sapata. O perfil misto, onde a espessura do tardós varia e a espessura da sapata é constante. O perfil cheio, onde não há variação de espessura. Podemos considerar também um dente de ancoragem no talão, o dente de ancoragem no meio da sapata e o dente de ancoragem na ponta da sapata, ou ainda essa sapata sem dente de ancoragem. No nosso exemplo, dimensionaremos um perfil misto com o dente de ancoragem no meio da sapata. Visualizamos agora as dimensões iniciais calculadas pelo programa, onde B0 é a espessura do muro, R a ponta da sapata e T o talão da sapata. Um grande diferencial do AutoConte é o fato de podermos adaptar as dimensões
de acordo com a nossa particularidade de projeto. Para uma situação onde a ponta da sapata tem que ser fixa, poderemos fixar essa ponta da sapata em uma determinada dimensão e, clicando no botão de fixar, o programa, quando no cálculo, procurará a estabilidade trabalhando apenas com a espessura do muro e o talão da sapata do muro. Da mesma forma, poderemos colocar esse comprimento em 0 e trabalhar com a dimensão somente da espessura do muro e do talão da sapata da estrutura. Deste modo, poderemos dimensionar estruturas em L ou em L invertido, no caso onde colocaremos a dimensão a dimensão T igual a 0 e fixaremos a parte enterrada, ou seja, não teremos essa dimensão, teremos essa dimensão somente com uma dimensão mínima do tamanho da estrutura, ou seja, poderemos calcular o muro tanto em L quanto em L invertido. No caso da nossa exemplificação, iremos reiniciar essas dimensões, porque não iremos fixar nenhuma das dimensões da nossa estrutura. Apresentamos abaixo os empuxos horizontais calculados. Teremos aqui o empuxo da sobrecarga, o empuxo devido ao solo, o empuxo devido à presença do NA e o empuxo da carga concentrada no topo do terreno. Visualizamos aqui todas as questões da primeira parte do módulo de cálculo e no desenho esquemático podemos visualizar as dimensões iniciais do muro. Temos um módulo de configuração, onde podemos configurar os dados do tipo de aço utilizado no projeto, os dados do concreto, da água e outras opções de cálculo, onde destacamos aqui as dimensões do muro múltiplas que poderemos colocar essa multiplicidade de 5 centímetros. No caso aqui, todas as dimensões do nosso muro serão múltiplas de 5 centímetros. Os coeficientes de segurança ao escorregamento ou tombamento. O número máximo de iterações, o programa fará 50 laços até encontrar a estabilidade. O coeficiente de atrito na base da sapata, de 0,4. E o fator para obtenção da seção mínima. Fator esse especialmente importante, pois podemos configurá-lo para obter, para os mesmos dados de entrada, um muro mais pesado, com mais concreto, uma espessura maior, ou um muro mais flexível, com menos concreto, mais aço e com uma espessura menor. Temos o controle de incrementos, configurados dessa maneira aqui. O programa irá incrementar 30 vezes o talão da sapata, depois incrementará 10 vezes a ponta da sapata e depois incrementará uma vez a espessura do muro. Dessa maneira, para encontrar a estabilidade. Para efetuarmos o cálculo, basta pressionar o botão Calcula. A estrutura é calculada e os dados da estabilidade são apresentados. Temos aqui apresentadas as dimensões do muro, com uma base de 2,45 m, o centro de pressão e a excentricidade encontradas, o equilíbrio elástico ao escorregamento e ao tombamento, e o equilíbrio elástico tanto com a tensão máxima na ponta e no talão da sapata. Notar que esses esforços são mostrados também no desenho esquemático. Depois, temos aqui as armaduras. Neste módulo de armaduras, visualizamos que poderemos alterar essas armaduras. Clicando aqui 2,5, alteramos a bitola desta armadura. Poderemos colocar a armadura no bordo suplementar, armadura suplementar no bordo comprimido, armadura de cisalhamento e tirante no encontro da sapata com tardosa. Temos aqui no desenho esquemático as bitolas
mostradas, e a mesma coisa para a sapata, onde poderemos adotar a armadura fechada na sapata ou armadura somente como a posição N8 demonstra. Teremos agora o módulo de relatório. Nesse módulo, poderemos visualizar a legenda do projeto, onde colocamos dados do projeto, dados do local da obra, dados do engenheiro responsável e alguma observação que se fizer necessário. Passaremos agora a descrever sobre cada um. Podemos visualizar aqui o módulo normal de relatório do AutoCAD. Nesse módulo são relatados todos os dados de entrada, os dados de estabilidade e os dados do dimensionamento do muro. Este relatório pode ser impresso diretamente do AutoCAD ou exportado para diversos formatos padrão Windows, Word, Excel, HTML, etc. No relatório modo Draft, apresentamos basicamente os mesmos dados do modo normal, só que em um formato mais resumido. Da mesma maneira que o modo normal, o módulo Draft também pode ser impresso direto do AutoCAD ou então exportado para diversos formatos do Windows. Além dos modos normal e Draft, o AutoCAD conta com o modo detalhado de relatório. O módulo detalhado é um relatório simplificado, mas que relata todos os passos feitos pelo software até encontrar a estabilidade da estrutura. Então nós temos aqui todos os dados fixos ou dados de entrada do software e, posteriormente, a parte relativa às iterações. Então começamos no laço número 1 e, subsequente, o programa acompanha todos os laços que o software fez até se encontrar a estabilidade da estrutura. Então temos aqui que para essa estrutura o laço encontrado, a estabilidade foi encontrada no laço número 19. Então todos os dados, todos os resultados e a identificação do projeto. Este dado pode ser salvo ou pode ser impresso diretamente do AutoCAD e se torna uma informação vital para o acompanhamento do processamento do dimensionamento da estrutura. Partiremos agora para o detalhamento da estrutura calculada na plataforma. Para inicializarmos o detalhamento na plataforma CAD, basta pressionarmos o botão referente ao AutoCAD. O AutoCAD automaticamente passa o controle da operação à plataforma CAD. Temos logo executado o AutoCAD CAD Toolbox, que disponibiliza todas as ferramentas de detalhamento do AutoCAD. A primeira ferramenta é a configuração. Através dela, podemos configurar todos os parâmetros do detalhamento do AutoCAD: fonte, cor da fonte, dimensionamento, tipo de tique, cores do dimensionamento, cores do texto e cores a serem utilizadas no desenho do muro dimensionado. A partir dessa configuração feita, partiremos para o detalhamento do muro em si. O primeiro comando detalha a seção sem cotas. O programa passa a pedir um ponto onde clicamos e temos automaticamente aí a seção do muro calculado. O segundo comando é a seção com cotas. O programa passa o controle para o CAD, que desenha a seção e cota
automaticamente o muro dimensionado. Depois teremos a seção com armaduras. Automaticamente posicionamos o nosso desenho e o programa automaticamente detalha toda a estrutura com as suas referidas posições de armadura. Notar a qualidade do detalhamento do AutoConte, certo? Podemos configurar o tamanho das fontes, a disposição das fontes, certo? A distância da fonte à linha de ferro, obtendo assim um detalhamento de excelente qualidade. Temos ainda, complementando essa parte de detalhamento automático, o detalhe da seção frontal do muro. Aqui detalharemos a seção de 1 metro e a posição dos ferros nessa seção. Temos aí em elevação e a posição das posições N1, N2 e N3. De como alterar o detalhamento do AutoConte. Este primeiro comando é uma interação do AutoConte com o comando pedit do AutoCAD. Ele tem por função alterar um determinado perfil. No caso, a gente pode alterar a posição dos pontos desse perfil. Serve para fazermos alguns detalhes de tamanho da estrutura, alguns detalhes de posicionamento dessa estrutura. No caso, estamos ilustrando uma alteração na posição do dente de ancoragem. Logo em seguida, poderemos adicionar novas posições de armadura. Então, aqui no caso, eu vou desenhar uma armadura longitudinal. O programa me pede a descrição dessa armadura, qual seria o número da posição. Então essa vai ser a minha posição 13. Eu teria, nesse caso aqui, seriam 10 barras de 12,5 milímetros espaçadas de 10 centímetros. Agora vou desenhar a minha armadura. Clico no ponto, dou o ângulo referente àquele ponto e a distância referente àquele ponto. Novamente, ângulo referente ao ponto, distância referente ao ponto. Então, tenho agora uma armadura desenhada. Agora, cancelo o próximo ângulo e a próxima distância e passo para copiar essa armadura para uma outra área onde será detalhada. O programa automaticamente detalha a armadura e pede para mim posicionar a descrição. Então temos aí a armadura desenhada, posição 13, 10 diâmetros de 12,5 a cada 10 e automaticamente cota toda essa armadura. Da mesma forma, podemos desenhar armaduras transversais, onde vai ser a minha posição 14, são barras de 6,3 milímetros com 1 metro de comprimento. Posso capturar os pontos inicial e final e falar o número de barras que eu quero entre esses dois pontos. Então, quero 5 barras transversais aí. O programa automaticamente detalha as barras transversais e posiciona, me pede para posicionar a descrição dessas armaduras. Eu tenho aí uma armadura adicionada no meu projeto. Complementando a parte de detalhamento, podemos agora obter uma relação do aço de todas as armaduras feitas
nessa seção de muro. Clicamos no comando, posicionamos o cabeçalho da relação de aço e selecionamos a seção que contém as armaduras que eu quero relatar. Automaticamente o AutoConte faz a relação de aço, inclusive das posições adicionadas 12 e 13. Para inserirmos um formato no AutoCAD, basta clicar no ícone correspondente no Desenha Formato, selecionar o formato pretendido e clicar num ponto na área de desenho onde será inserido o formato. Para a montagem do formato, basta clicarmos no botão Insere elementos no formato, fator de escala 1:50 ou qualquer outro fator de escala. Fazemos uma janela e está aí apresentado o nosso muro em escala 1:50. Podemos alterar essa escala. Vamos alterar a escala para 1:25. Clicamos, temos aí o nosso muro aí na escala 1:25. Podemos aumentar o tamanho da janela. A fim de termos toda a nossa armadura nessa janela. E inserimos assim por diante todos os elementos que precisarmos. No caso aqui, para relação de aço. Da mesma forma, alteraremos a escala e posicionaremos corretamente a relação de aço. Podemos inserir no nosso desenho tantos formatos quanto acharmos necessário, de tamanhos variados. Estamos agora trabalhando com A3, mas podemos montar vários formatos para o nosso projeto, de acordo com a preferência de cada um. Então temos aí nossa planta de formas. E estamos procedendo com a montagem do formato do AutoConte. E assim por diante. Podemos aí fazer tantas folhas quanto acharmos necessárias para montar o nosso formato. Clicamos no botão de plotagem, ele congela o layer e podemos obter uma visualização do que será plotado. Temos aí uma visualização rápida do nosso projeto, mostrando como construir um projeto de uma estrutura de contenção com rapidez, confiabilidade e praticidade. Lembrando sempre que o fato de se trabalhar integrado com plataformas CAD lhe dá sempre uma potencialidade muito grande para a adaptação e alteração do detalhamento
de acordo com as necessidades